Hoje eu vou falar sobre o foco e como que ele é importante para a gente fazer as nossas atividades. Então vamos lá. Gente, a gente tem que focar. A gente tem que focar e é inevitável. Cada vez que a gente fica nos distraindo, que a gente fica evitando, fazendo várias atividades ao mesmo tempo, a gente perde muito tempo. Porque para concentrar a gente leva um tempo, para parar leva o tempo da parada, mais o tempo do retorno. Então assim, a gente tem que focar naquilo que a gente está fazendo. Para vocês entenderem, o cérebro funciona da seguinte maneira. Quando você está exercendo uma atividade, fazendo uma atividade, você está, por exemplo, lendo. Você está lendo lá seu livro e tal. Qual que é a necessidade disso? Aí você está lendo seu livro, aí chega uma notificação. Você para, olha a sua notificação e volta para a leitura. Seu cérebro, aí você fica com aquele celular lá do lado já. Tô lendo aqui, mas a minha notificação tá aqui. Tô lendo. Você vai ficar dividido. Como é que o cérebro funciona? Ele não é multifocal. Não é multifocal no sentido assim, até que a gente consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo. Só que o que acontece? A cada vez que a gente divide, por exemplo, eu estou fazendo uma, aí depois eu paro e começo a fazer outra. Paro não, né? Continuo fazendo as duas ao mesmo tempo. Aí o seu cérebro estava focado ali 100% naquela primeira atividade. Seu cérebro, quando você passou a fazer outra atividade em paralelo, seu cérebro dividiu 50-50. Aí chegou outra atividade, 33-33-33. Nossa, que difícil de falar. Aí, seu cérebro vai dividindo a capacidade que ele teria de se concentrar plenamente em uma atividade, ele vai dividindo para conseguir dar conta de todas as atividades. Então, por isso que muitas vezes os homens têm uma dificuldade tamanha com isso, salvo as exceções, claro, mas as mulheres têm mais facilidade para fazer. Não me pergunte o porquê. Não sei. Talvez. Não sei. Mas mesmo as mulheres que têm mais facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, elas também dividem a sua atenção. Elas só têm uma facilidade maior para conseguir manter esse grau de divisão e conseguir fazer as atividades ao mesmo tempo. Mas a cada vez que a gente divide, o nosso cérebro também divide a sua atenção para dar conta de fazer aquilo ali. Já prova que a gente não consegue focar plenamente em várias atividades ao mesmo tempo. Então, para ajudar a gente ainda, tem o excesso de informações. Vou te contar como é que funcionava antigamente as pesquisas e as mensagens que chegavam lá. Então, vamos voltar no tempo, há muito tempo atrás, a pessoa saía da sua casa, ia para a biblioteca, chegava lá na seção, procurava vários livros que tinham a ver com o assunto que ela queria, aí ela lia um, lia outro, até ela achar uma palavra que ela queria para colocar no para casa dela. Aí ela fazia lá o dever e tal, bonitinho. Nossa, achei meu negócio aqui e tal. E aí ela ia, pensava nisso, aí fazia o dever completo lá na casa dela. Então, ela tinha um tempo para processar tudo aquilo, ela tinha um tempo para refletir. Ah, não, isso aqui realmente está certo, eu concordo, isso aqui eu entendi, não, isso aqui eu vou ter que ler um pouco mais e tal. Agora, como é que tá funcionando? Não, deixa eu falar do WhatsApp da época, né? O WhatsApp da época era as cartas. As cartas demoravam de 1 a 6 meses para chegar, dependendo do local que fosse o envio. Então, assim, chegava, aí o cara tinha o tempinho lá para responder, voltava, 6 meses para ir, 6 meses para voltar. Pensa, um ano o WhatsApp levava. 1 ano! Olha só que evolução. Só que agora, o que acontece? Toda hora chega uma notificação para você, informação chegando. E a gente vai carregando aquela informação. E você tem uma biblioteca na sua mão, porque o seu celular tem acesso a diversas informações, diversas. Você está ali com uma dúvida, você quer fazer um dever, você não sabe uma atividade, você vai lá, pesquisa no Google e vê assim, caramba, eu achei a resposta. Às vezes você nem precisa pensar, a resposta já está pronta lá, dependendo da atividade, você já vê ali, já faz a questão e tal, pá, não precisa nem pensar, às vezes só substitui uns numerozinhos ali, às vezes só substitui as palavras para não ficar igual, até site para fazer os resumos, para trocar as palavras, já tem. Então, tipo, tá vendo que tirou todo o nosso trabalho? Então a nossa capacidade de pensar, de fazer uma inferência sobre aquilo, ela foi meio que se perdendo, porque a gente é meio que tudo assim, instantâneo. Então, a gente
não tem mais aquele tempo de parar, pensar, para ver o que é aquilo e tal. A gente tem que fazer aquilo para fazer outro, para fazer outro, fazer outro. Então esse excesso de informação, ele vai como se fosse o cérebro, fosse um quarto e você fosse jogando coisa dentro do quarto e vai, joga, encheu. Só que, tipo, para você ir lá e acessar uma memória, tá tudo bagunçado, não tem como você pegar aquela memória ali e processar aquilo e trabalhar em cima daquilo, entendeu o que eu tô querendo dizer aqui? Fica muito mais difícil com esse excesso de informação e, assim, a gente fica cansado, porque às vezes a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Já foi informado que a cada distração que a gente tem, se a gente tiver muita distração, muita distração durante o dia, a gente pode perder até 10 a 15 pontos do nosso QI. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil. Se você for daquele tipo de pessoa que não consegue parar de fazer as atividades, você vai ficar com sono durante o dia. Então, é muito complicado quando a gente não tem o foco. Eu comecei isso, vou terminar para depois começar isso, para depois terminar. Não, e a gente vai querendo fazer tudo aquilo ali ao mesmo tempo, vai querendo fazer aquele mundo de atividades e assim, nos sobrecarrega. Não tem como a gente viver nessa loucura que tá o mundo hoje. Claro que tem como, mas vocês me entenderam o que eu tô querendo dizer aqui e o excesso de informação para o nosso cérebro. Bora para frente. As interrupções. A gente é interrompido, para vocês terem ideia, de 7 a 8 vezes por hora. Por hora. Hora. Vocês estão entendendo o que é isso? De 7 a 8 vezes a gente é interrompido. A cada vez que a gente é interrompido, a gente leva 15 minutos para voltar a focar no que a gente estava fazendo. Então, por exemplo, passou lá, você estava fazendo o seu texto, o seu TCC lá, e você estava fazendo e tal, chegou um abençoado e falou assim, te chamou pra nada, e você tá lá bonitinho, fazendo tudo legalzinho, que top, eu tô fazendo meu TCC e tal, parou. Oi, tá quente hoje, né? Nesse oi, tá quente hoje, você vai levar 15 minutos para voltar a focar no seu TCC. Você tem noção? Tipo, isso vai acontecer de 7 a 8 vezes por hora. Então, olha só o tanto de tempo que a gente perde para focar em alguma coisa. É por isso que é muito difícil focar, que a gente gasta muito tempo. E a cada interrupção, geralmente cada interrupção leva 5 minutos. Cada interrupção, 7 a 8 vezes. Vamos fazer umas matemáticas aqui agora? Olha lá, vamos fazer uma continha rápida aqui então. Vamos supor que a pessoa durma 8 horas por noite, o que eu acho muito difícil. Nos sobrariam 16 horas durante o dia acordados, correto? Então vamos aqui, me segue aqui no cálculo. Vamos pôr que a pessoa ela tem 7 interrupções vezes as 16 horas que ela fica acordada. Me dá 112 interrupções. 112 interrupções vezes 5, que em média leva 5 minutos cada interrupção, você não precisa ser nenhum mestre da matemática para ver que isso é mais da metade do tempo que a gente passa acordado. 9 horas de interrupções. E a cada interrupção você leva 15 minutos para focar ali. Vocês estão me entendendo? Gente, calma. Não é o fim do mundo. Agora a gente vai entrar mais a fundo para ver como é que funciona essas questões todas. Por que que a gente não sabe focar? A gente não sabe focar por 2 motivos principais. Um, a gente não pratica o foco. E o outro, ninguém nos ensina a focar. Chega lá para uma pessoa que tá vendo que você tá distraída lá e fala assim, olha, você me pediu aqui para concentrar nessa atividade aqui, mas eu não tô conseguindo. Menino, olha só, não tô. Me ensina aí como é que foca. A pessoa vai olhar para você assim e já vai falar, é doido. Com certeza já tem um parafusinho a menos na cabeça. Que ensina a focar? Focar, chega, presta atenção e fica aí. Acabou. Não é bem assim que funciona. Mas, e a outra é porque a gente não pratica. A lei da prática é clara. Se você não pratica alguma coisa, você nunca vai ficar bom naquilo. Então, como é que a gente vai ficar bom numa coisa que a gente não é ensinado
e numa coisa que a gente não faz, uma coisa que geralmente a gente tem um déficit muito grande quando a gente precisa focar, quando a gente precisa fazer alguma atividade. Então, assim, é um impasse que a gente entra quando o assunto é foco. Mas nem tudo está perdido, eu vou te ensinar aqui como é que você pode saber o caminho de foco e como é que você pode treinar esse caminho. Então, bora para frente. Vamos pensar que o nosso cérebro é um quarto escuro e tem uma luz lá. Essa luz, ela fica vagando no nosso cérebro. Ora ela passa por um móvel, outra ela passa por outro e tal, e vai iluminando certos pontos. O que é isso? Isso é a sua consciência. Então, esse flash de luz que fica vagando é a nossa consciência. Então, a gente está concentrado aqui, aí a nossa consciência está viajando lá dentro. Essa luz está e a gente não consegue focar plenamente naquilo que a gente estava fazendo. E isso fora as questões das interrupções externas que tem alguém te chamando, notificação chegando, isso fora isso. Só que o que é essa consciência? Essa consciência é esse flash de luz. Os diretores de cinema, eles fazem muito isso. Quando está passando um filme e eles querem que você sinta aquela cena, eles estão vendo ali uma cena mais triste, aí eles vão lá e fazem certas artimanhas para que essa luz se concentre na gaveta da tristeza, vamos dizer assim. E depois o filme passa, aí ele ficou lá com a mocinha lá no filme, lá, e aí eles querem um momento de alegria. Aí eles tira essa luz da gaveta da tristeza, passa para a gaveta da alegria. E eles vão brincando com isso durante o filme. Então, se o diretor do filme tem a capacidade de fazer essa luz ficar aonde ele quer, porque a gente, quando geralmente a gente está assistindo um filme, a gente fica focado. Você está lá no cinema assim, se a pessoa chamou, às vezes para, tô assistindo aqui, doidão. Principalmente se for legendado. Se for legendado, a gente foca. Tá vendo? A gente divide o foco, tá vendo? 50% na legenda e 50% no filme. Por isso que legendado, GD é cultura. Se o diretor consegue fazer essa luzinha ficar onde ele quer, por que a gente não pode conseguir? Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fixar essa luzinha aonde a gente quer. A gente tem, por exemplo, a gente está focado aqui. Agora eu vou estudar isso. Aí deixar essa luzinha quieta aonde a gente quer, para que a gente consiga exercer internamente a nossa questão do foco. Então aqui eu vou te dar 4 dicas muito simples como você pode praticar para que você tenha um foco melhor, para que você tenha a possibilidade de conseguir focar mais, principalmente nessa época que nós estamos estudando muito em casa, muitos estudos EAD, muitos estudos que você está ali sozinho. A gente precisa muito do foco. Então eu vou te passar aqui 4 dicas que vão te ajudar a fazer essas questões de foco todas bonitinhas lá, e você vai treinar e você vai conseguir. Você vai conseguir. Então vamos lá para o primeiro. Defina muito bem o que você quer. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui de uma pessoa está estudando uma matéria. Claro que do semestre a gente tem mais matérias, mas para ficar mais claro aqui para você entender melhor. Então, eu, engenheiro de produção, estudava muito cálculo. Então, vou falar aqui de cálculo. O que eu quero? Qual que é o meu objetivo estudando cálculo? Eu defini que o meu objetivo estudando cálculo é passar com 90% de aprovação. Então, tá vendo que assim, eu quero passar em cálculo com 90% de aprovação. Tá vendo que é um objetivo muito específico? Tá vendo que é um caminho onde eu quero chegar? Então, assim, você definiu o ponto A e definiu o ponto B. Então, você tem o parâmetro para medir ali o que eu quero. Não, de onde eu estou saindo e o que eu quero. Para assim você ir medindo durante o caminho se você está conseguindo fazer tudo aquilo que você se planejou para fazer. Então, eu vou sair aqui
de uma nota 0 no início do semestre, vamos supor assim, e vou chegar no final com uma nota 90. Então, o que eu tenho que ir fazendo para chegar neste objetivo? O que eu tenho que ir fazendo? Qual que é o caminho, qual que é o passo que eu tenho que dar para fazer isso? Porque quando a gente tem um objetivo muito bem traçado, fica muito mais fácil focar nele, porque a gente já sabe exatamente aonde quer chegar, porque a gente já sabe o que tem que fazer para chegar naquele objetivo. Por exemplo, eu quero passar com 90%, eu vou ter que desistir de muitas festas de finais de semana, eu vou ter que fazer todos os trabalhos em dia, vou ter que estudar muito para a prova. Então, assim, quando você tem um objetivo traçado, é muito mais fácil. Vamos falar no estudo em casa aqui. Eu defini o objetivo aqui que fora o tempo de aula de faculdade, eu vou estudar 1 hora por dia para mim rever todos os conceitos, para que eu possa fazer tudo aquilo ali dentro do meu cronograma de estudos. Então eu cheguei lá, sento lá bonitinho, estudo aquela 1 hora e acabou. Definido o meu objetivo, eu já sei o que eu vou fazer. Por isso que a gente tem que definir, beleza? Bora pra frente. Segundo passo, a gente tem que definir aqui o que a gente controla. Tá vendo que lá na mente a gente controlava aquela luz que ficava passando no quarto? A gente não controlava? Agora a gente vai controlar ela. É uma coisa que a gente pode controlar. E o que mais que a gente pode controlar? Você pode ali reservar um local de estudos. Quando você reserva um local de estudos, o seu cérebro ele já vai criando o hábito de sentar ali. Ó, sentei aqui, é automático. Sentei e vou estudar. Entendeu? Quando você reserva um local próprio para você estudar, quando você reserva... porque ali naquele local de estudos, o que o cérebro vai entender? O cérebro vai ver, olha, geralmente quando esse cara está sentado aqui, ou essa moça está sentada aqui, ele quer focar. Ele quer focar. Então seu cérebro vai lutar de todas as formas no início dessa prática. Quando você for lá sentar, seu cérebro vai ficar distraído, vai ficar esparramando assim, tipo, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer. Mas isso é no início. Quando você for mantendo ali a frequência, você vai ver que vai ficar muito mais fácil só de estar sentado ali para estudar. Porque é uma coisa que você tem controle. É uma coisa que você vai criando o hábito e vai se adaptando àquilo. Aí seu cérebro, teoricamente, ele vai gastando menos energia. Porque fica um hábito na sua vida. Fica meio que automático. Então você não tem que trabalhar muito. Tá vendo que isso é uma coisa que você pode controlar? Isso é uma coisa que você tem controle. É essa questão que eu estou falando. Você tem que ver tudo, primeiramente, onde você quer chegar e o que você pode controlar para chegar naquele objetivo. Então, eu vou reservar um local de estudos, eu vou tirar todas as distrações de perto do meu local de estudos, então não vou levar celular, vou deixar ali só o que eu preciso realmente para estudar. O meu computador, eu vou abrir só uma aba que eu preciso para pesquisar as minhas coisas lá de escola, de faculdade. E vou me organizando ali, tendo só o necessário para que eu possa ter o mínimo de distração possível neste processo de foco. E isso vai ajudar demais na hora de... Porque quando você cria esse hábito, quando você cria esse foco, assim, fica muito mais fácil para o seu cérebro identificar. No início vai ser muito difícil, como eu falei anteriormente, mas quando o seu cérebro vê, ele está fazendo isso todo dia, então ele vai meio que desistindo, você vai ganhando o seu cérebro nessa batalha contra o foco. Então bora lá para o terceiro passo. Em contrapartida, tem várias coisas que não dependem da gente. Tem várias coisas que assim você não vai conseguir controlar. Você não vai conseguir controlar o barulho daquele gato que caiu lá do prédio e gritou lá pra caramba. Aquele avião que passou na hora, a música alta, conversa alta dentro da sua casa, porque... Quem não mora sozinho, por exemplo, assim, tem muita conversa paralela e vai escutando e vai... Coloca um fonezinho. Tá vendo isso? Você pode controlar. Mas a conversa você não pode. A gente tem que ter essa consciência que a gente não vai conseguir controlar tudo que vai acontecer ao nosso redor. Muita gente vai nos chamar, muita gente vai conversar perto de você e você vai prestar atenção, mas isso são coisas que você não pode evitar que aconteça, mas são coisas que, assim, estando preparado para isso, você pode, às vezes, se esquivar. Por exemplo, na conversa paralela, eu não sei como você gosta de estudar, mas aqui vai acontecer aquela questão que eu te falei de dividir 50-50. Mas vocês vão entender o porquê disso que eu estou falando. Estudar com música.
Quando você está num ambiente que toda hora tem uma distração, começou a conversar, e vai tipo te parando, você vai ter toda hora aqueles 15 minutos que eu te falei. Parou, voltou, parou, voltou, parou, voltou. E colocando a música no seu fone e estudando, coloca a musiquinha lá, baixinha e tal, só para mesmo, tipo, abafar esse barulho externo que tá vindo de fora. Você vai ter, sim, a atenção dividida com a música e com o que você tá fazendo, mas vai ser uma coisa constante. Tá vendo que você não vai ter que ficar parando e voltando? Você não vai ter que aqueles 15 minutos de voltar para o foco da sua atividade? Vai estar, sim, dividido o seu cérebro entre a música e o estudo, mas você está ali constante, ali estudando. Então, neste caso, é um caso aconselhável que você pode escutar a música enquanto estuda, dependendo de como você... Claro que isso aqui é um exemplo que eu tô falando aqui para vocês entenderem que a gente é uma maneira de... se esquivar dessas coisas que a gente não tem controle. Então, assim, liste tudo que você não pode controlar, tudo onde você quer chegar, o que você pode controlar e o que você não pode controlar, para que você tenha essa noção de que você, assim, às vezes pode fazer várias coisas que você não tinha se prestado atenção antes e pode também se esquivar de algumas coisas, não todas, de algumas coisas que estão acontecendo ao seu redor e você não pode evitar aquilo, para que você tenha um foco maior na hora dos estudos. Bora para o quarto passo. Analise as dores. O que eu quero dizer quando eu falo analise as dores? Quando a gente está naquele processo de focar naquela atividade, a gente tem que ter muito claro já mais ou menos o caminho que a gente vai trilhar. Por quê? Por exemplo, eu sou formado em engenharia. Vamos supor que eu estou no início da minha graduação aqui agora. Eu quero ser engenheiro, porque engenheiro é demais, engenheiro ganha muito. Quero ser engenheiro e tal, porque engenheiro tem prestígio, engenheiro é isso, engenheiro é aquilo. Mas eu odeio cálculo. Odeio. Não gosto de cálculo, não gosto de matemática, não gosto de nada de exatas. Eu, querendo ser engenheiro, vou me submeter ao desafio de passar horas e horas estudando cálculos, horas e horas estudando físicas e matérias exatas, coisa que eu odeio, coisa que eu não tenho facilidade, para ser, sim, um engenheiro. Tá vendo aqui que eu defini onde eu quero chegar, que é a formatura de engenharia, mas tem todo um desafio que eu tenho que trilhar e que eu tenho que observar também. Eu vou conseguir focar, eu vou conseguir fazer aquela atividade plenamente, eu vou conseguir, com muito empenho, eu vou conseguir fazer isso tudo. Então, essa é uma dor que eu teria que passar caso eu não gostasse de cálculo. Estão entendendo aqui? Analisa muito bem o que você vai ter que passar para você... quando você não puder ter o poder de escolha, você tipo, se preparar melhor para aquilo. Por exemplo, eu sabendo que eu não gosto de cálculo, eu sei que eu vou ter que reservar pelo menos umas 2 horas para me estudar só cálculo por dia. Entendeu? Então, sabendo quando você não pode evitar, você pode se preparar melhor para aquilo. Então, eu vou montar todo um planejamento, eu vou tirar um tempo de trabalho, um tempo de estudo e o outro tempo para me estudar extra, porque eu não sei cálculo. Entendeu? Então, assim, analise todas as dores do processo para que você não tenha surpresas e para que você se prepare melhor para trilhar esse caminho que você escolheu. Então, o objetivo, o que você pode controlar, o que você não pode controlar e analise as dores do processo. Então, agora, para te ajudar, vou te dar aqui algumas dicas para que você se concentre melhor, para que você consiga fazer toda essa atividade de foco de uma maneira mais metódica, literalmente metódica, porque você vai estar ali, você vai fazer esse passo a passo que eu estou te falando, para você... muito no início, assim, a gente está despreparado, são coisinhas que eu vou te falar aqui que você vai ver que fazendo e praticando aquilo que eu tô te falando, você vai ver que vai te ajudar demais, demais na hora que você precisar de focar em alguma coisa. Então, vamos lá. Então, para te ajudar, a gente primeiro vai falar do Florest. Florest é um aplicativo, não precisa ser esse aplicativo, eu tô falando ele porque eu uso ele, mas... você pode colocar um despertador, por exemplo, ou alguma coisa do tipo. O que o Florest faz? O Florest, ele é como se fosse um timer, onde você coloca lá um tempo, e nesse tempo ele meio que bloqueia o seu celular.
para você não mexer durante esse tempo. Depois que parou esse tempo, você pode sim mexer no seu celular. Ele é muito bom para usar com a técnica chamada Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? Em 25 minutos, você vai focar plenamente na sua atividade, só. Então você coloca lá o timer, 25 minutinhos, e faz aquela atividade. Não pode mexer no celular, não pode sair, é só aquela atividade. Então, deu esses 25 minutos, separa 5 minutos para ver notificação, para fazer alguma coisa que você queira em 5 minutos. E volta mais 25 minutos e assim vai um processo. Se vocês se interessarem, pesquise aí sobre a técnica Pomodoro, que vocês vão gostar bastante. Então, assim, tem esse timer, bloqueia os seus aplicativos, já é uma ajuda ali para te incentivar. E, além disso, o Forest, esse nomezinho dele, Forest, é porque quando você consegue fazer esse time completo, sem mexer no seu celular, ele nasce uma arvorezinha. E quando você mexe no seu celular e evitando as notificações que aparecem lá do Forest, a arvorezinha morre. Então, é um jeito de você medir quanto de foco você está conseguindo focar. Então, se a sua florestinha estiver cheia, você vai ver que você está focando bem. Se não estiver cheia, então você vai ver que tem um problema aí, você tem que trabalhar nessa questão do foco. Então, o Forest é a minha recomendação de aplicativo. Vamos para o próximo. Lista de ideias. O que é a lista de ideias? Nada mais é do que você está fazendo suas atividades. Vou fazer isso, eu vou estudar aqui agora para fazer essas atividades. Aí me surge aquela ideia na cabeça. A minha consciência está vagando naquele quarto escuro. Eu não consegui controlar. Surgiu aquela ideia. Que às vezes vai acontecer isso. Naquele subconsciente lá vai uma ideia. O que eu preciso de... Preciso de lavar o banheiro mais tarde. O que você vai fazer? É ter uma listinha, um papelzinho ou um aplicativo que você possa anotar aquilo e voltar a focar imediatamente. Então anotou, voltou. Teve a distraçãozinha, mas não foi nem 5 minutos, voltou aqui, voltou, focou. Por quê? Qual que é a ideia por trás disso? Você vai tirar da sua cabeça aquilo que veio. Então, meio que a sua cabeça vai ficar assim, ele anotou, então vamos voltar aqui. Para depois você olhar. Por quê? Isso vai meio que ajudar a gente a tirar aquele estresse de ficar pensando naquelas coisas que a gente tem para fazer. Você vai ver que no início vai vir muita coisa que você vai anotar e depois vai ficando mais vazia a sua lista. Porque o seu cérebro vai acostumando, ele vai vendo ali que você está preparado. Veio uma coisa, você anotou e voltou. Então, assim, vai te ajudar demais, principalmente para tirar os pensamentos da sua cabeça e voltar a focar. Pratique o foco. O que a gente precisa praticar? Porque já te expliquei aqui, a gente não fica bom no que a gente não pratica. Então, assim, eu vou propor para você aqui fazer 5 minutinhos de meditação. Por quê? Olha só, você vai treinar o seu foco. Você vai ver o quanto que isso vai te ajudar na sua capacidade de se concentrar em uma atividade. Por 5 minutos, 5 minutos do seu dia, você vai só sentar na cadeira, estou sentado aqui, e focar na sua respiração. Por quê? Você vai ver que vai surgir um monte de pensamentos na sua cabeça. Você não vai ficar bravo, você não vai se irritar com isso que está acontecendo na sua mente, você só vai focar na sua respiração. Então, respirou 5 minutinhos, você vai ver que vai ser muito, muito, muito difícil no início, mas você vai ver o quanto que isso vai te ajudar na questão de se concentrar em uma coisa só. Por quê? Praticando esse foco todo dia, por mais que sejam 5 minutos por dia, você vai ver que você já vai estar ali colocando em prática todo esse conceito da aula que eu estou te falando aqui. Então, fica muito mais fácil para você focar quando você sabe focar. E vem a questão de criar o hábito, que foi o que eu falei anteriormente também. Quando você começa a fazer uma atividade e vai fazendo ela constantemente, vai ficando automático para o seu cérebro. Então, cada vez que você cria essa atividade automática, cada vez que você faz aquilo ali, você vê que o seu cérebro está se concentrando mais fácil naquilo que você tem para fazer, porque já é automático. Você está ali sentado, sentei aqui e vou estudar. Seu cérebro
No início vai ser difícil? Vai. Mas seu cérebro vai vendo ali, ó, ele tá fazendo isso todo dia, então é uma coisa que ele vai fazer todo dia, então não adianta eu brigar que ele vai fazer do mesmo jeito. Entendeu? Então é isso que eu tô te falando. Olha só, com o Flourish, você coloca lá a técnica Pomodoro em ação, 25 minutos, foco pleno. Quando vier alguma coisa na sua cabeça, você anota no papelzinho para olhar depois e continua focado. Focou, respirou por 5 minutos para treinar a questão do foco também e faz isso todo dia. Isso você vai criar o hábito de treinar o seu foco e você vai ver o quão maravilhoso vai ser para sua vida. Beleza? Então, eu quero agradecer demais vocês que nos deram a confiança de estar aqui, de consumir este conteúdo para montar sua metodologia de estudos. Vocês, sim, são universitários que querem se destacar na sua vida acadêmica e com essa metodologia vai te ajudar demais a se concentrar melhor, a gerir seu tempo, ser mais produtivo e colocar isso tudo em prática. Valeu! Tchau, tchau!